Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do nosso Radar Financeiro da AccessStage, que é uma empresa de tecnologia para soluções de gestão financeira e Open Finance. Meu nome é Erivelton, eu sou gestor de produtos na AccessStage e estamos conduzindo toda a parte de Open Finance, iniciador de transações de pagamento. E hoje nós temos um convidado para lá de especial para mais um episódio sobre Open Finance. Eu convido vocês, para quem não assistiu o primeiro episódio, com o Marcelo da Iniciador e o nosso presidente Sato, para que possam acessar as nossas plataformas, o YouTube, o Spotify e o Deezer, e acompanhar um pouquinho dessa nossa história, dessa trajetória que a gente está contando um pouquinho sobre o Open Finance. Hoje eu convido aqui então o Gabriel, que é muito conhecido já na comunidade do Open Finance, é uma pessoa reconhecida aí como Top Voice no LinkedIn, no mundo, né? Já foi listado algumas vezes. Também todo ano ele provê aí um report super rico do Open Finance. Então é uma pessoa já de referência, a gente já trocou figurinhas em outras ocasiões. Ele já nos trouxe aí vários insights, né, e contribuições para o mundo do Open Finance. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel. É um prazer te receber. Eu que agradeço, cara. É um prazer. Eu acho que nesses momentos, de alguma forma, vão se consolidando na minha cabeça como que as coisas estão evoluindo, né? Então, a gente teve contrato em outros momentos da vida ali dentro do Open Finance, com várias dúvidas, a gente vê esse negócio tomando corpo, mais gente participando, o número aumentando. Então, é muito legal ver isso acontecendo e poder estar aqui para contar um pouquinho aqui enfim, o que a gente faz, qual a nossa visão, como é que está sendo, de alguma forma, participar dessa construção é super interessante e agradeço aí pela oportunidade. Bom, eu que agradeço, assim, é muito bom, a gente acho que viu o Open Finance se consolidando, a gente passou por vários desafios, a gente sabe que é um processo de amadurecimento de longo prazo, tem uma complexidade, mas que já começa a gerar valor, né? Aproveitando esse gancho, Gabriel, a gente viu já grandes números aí de crescimento. No ano passado, 48% no aumento dos números de consentimento. Acho que a gente já passou aí de mais de 40 milhões de consentimentos ativos no contexto aí do Open Finance. E a gente percebe que houve uma maturidade na questão da qualidade dos dados, na questão da inclusão dos consumidores, principalmente de pessoa física. E a gente vê novos escopos que já eram há muito tempo esperados, né, para o Open Finance, como, por exemplo, na parte de serviços, jornada sem redirecionamento, que vai entrar agora, inclusive, no final de fevereiro. A gente tem uma evolução também que ocorreu no ano passado, como account to account, né, os pagamentos inteligentes, e tem uma grande expectativa em relação ao Pix automático. Mas quando a gente olha aqui no contexto do Open Finance para o mundo corporativo, a gente vê que ainda existem muitas oportunidades para serem exploradas, vários escopos que a gente começa a perceber, eu principalmente vindo do varejo, subadquirentes, outros contextos, e comecei a perceber que no dia a dia dessas empresas, elas têm uma necessidade específica com tesouraria, com contas a pagar e receber, outros arranjos de pagamentos como débito automático, DDA, TED, o próprio boleto que a gente sabe que está virando o Bolepix, mas ainda é muito, muito utilizado. Então, eu percebo que há uma oportunidade ainda em alguns escopos e também para a evolução dos pagamentos, né? Pagamentos em lote. Como que você vê isso? Você acha que 2025 é um ano de uma oportunidade para o mundo PJ, o mundo corporativo no Open Finance? Assim, sem dúvida, tá? Eu acho até é legal dar um pouco de contexto para quem está ouvindo, assim, da onde que vem esse meu ponto de vista, porque na Let's Media acho que a gente nasceu com um olhar de Open Finance desde o começo, então o nosso foco sempre foi criar informação e conteúdo relevante para quem está na indústria financeira, porque a gente acredita que assim a gente consegue aumentar a barra, a competição e no final vão ter produtos melhores para o consumidor final. Então é um pouco do que a gente acredita e o que me fez muito até sair de dentro de uma instituição financeira. Eu falei assim, cara, eu quero olhar para o todo, eu quero ser um bichinho diferente aqui no ecossistema para ajudar. E isso dá uma oportunidade muito grande de conversar com todo mundo. Então, o fato da gente ter essa independência, isso abre muitas portas. Então, a gente consegue
falar com o cara que está olhando pro atacado, para pessoa física, para PME, pro cara enfim, pro middle, para várias oportunidades ali. E aí, para mim, acho que tem vários fatores e 2025, com certeza, na minha visão, é o ano das PJs no Open Finance. A gente, primeiro, quando você olha mundo, principalmente o Reino Unido, as PJs já têm um papel maior, um destaque maior. Muitas vezes, dependendo do relatório de impacto, os números ali de utilização, às vezes, até superam da pessoa física. Então, você vê a quantidade de casos de uso que envolvem tanto gestão, dia a dia, pagamentos, etc. Tem até tributos já tem, né? Exato, tem uma variedade grande ali de possibilidades. E no Brasil, assim, é uma comparação que não dá nem pra gente fazer, né? Se a gente falar que mais de 40 milhões, acho que quase 42 já milhões de consentimentos únicos ali que estão ativos, a PJ está com quase 400 e poucos mil. Então você fala assim, nossa, mas isso é muito, é pouco? Obviamente, não é só por esse prisma que você olha, né? Se está funcionando, se não está. Mas o que eu acho que principais fatores a gente pode abordar aqui na conversa. Primeiro, o ecossistema está muito mais maduro do ponto de vista de troca de dados, etc. Então, a fricção diminuiu e a informação está mais fácil de ser acessada. Então, eu acho que isso já possibilita a criação de novos casos de uso. Segundo, várias melhorias regulatórias foram feitas e tem outras por vir também, que também visam facilitar, remover fricção. Isso é super interessante. E terceiro, tem um avanço na parte de pagamentos muito importante que está acontecendo, seja para pagar ou receber. Então, de alguma forma, a gente tem vários elementos aqui que diminuem a fricção e aumenta a capacidade de facilitar o dia a dia dessas empresas, independente do tamanho. Então, acho que essa conjuntura de fatores, mais outras pessoas que estão entrando, etc., deixam muito claro na minha cabeça que realmente esse é o ano da PJ no Open Finance. Muito bom, Gabriel. Até porque, assim, o escopo, né, do mundo corporativo, ele é bem diversificado, né? Para o consumidor final, né? Embora a gente tenha a questão de variação de rendas, no mundo corporativo você ainda tem, além de segmentação, de tamanho de empresas, de composição, grupos econômicos, com N filiais, ou a forma como a empresa se organiza, que isso impacta ali na experiência. Então, desde o processo do consentimento, né? A forma como o usuário, o consumidor faz, por exemplo, de app para app, é diferente, porque no mundo corporativo, às vezes, determinadas instituições o usuário utiliza, né? Um internet bank está mais acostumado ali, porque o número de contas é muito maior. A gente tem, por exemplo, na Access Stage, instituições que têm 700 contas e dezenas de CNPJs dentro do mesmo grupo. E aí, o que eu acho legal também, e que eu gostaria que você comentasse, é como que você vê essa parte de agregação de contas. Porque aí a gente está falando de grupos, né, com CNPJs diferentes, dando esse consentimento. A gente tem uma fricção das alçadas, que já é uma ciência hoje, na parte da pessoa jurídica é algo que existe, que na pessoa física não há tanto essa fricção da questão das alçadas. Vai ser um desafio que a gente vai discutir lá no GT de engajamento PJ, né? A gente já está participando disso. Então, assim, como que você vê essa parte de agregação, de múltiplas contas, de múltiplos CNPJs? Eu acho que uma diferença aqui inicial, quando você olha para a pessoa física, a gente está falando de gerar ali uma conveniência, uma oferta contextualizada, etc. Mas quando entra na PJ, esse cara é ferramenta, você precisa resolver alguma dor dele de forma consistente e, se possível, o mais completa, né, que você conseguir, para que isso faça parte do dia a dia daquela empresa e aquilo siga ali com ela por um bom tempo. Acho que, independente do tamanho, vários empresários têm as dores do dia a dia ali e eles estão querendo resolver o problema para ele focar o tempo dele onde vai gerar mais valor para a organização. E aí, o Open Finance, vamos dizer assim, essa conectividade, ela não é algo novo no mundo da PJ, porque desde que existe internet, você está ali, bom, e vocês têm um baita histórico disso, olha, você está ali conectando informações, ou a complexidade sempre é muito maior, né? Eu tenho que fazer um pagamento em lote, eu tenho um sistema que lê de um jeito, o sistema lê de outro. Exatamente. Então, ao longo do tempo, tanto via sistemas de pagamento ou transmissão de arquivos que já existiam, quanto outros que foram criados do ponto de vista de
web scraping que seja, para poder pegar essas informações e resolver o problema dessas empresas. Porque aí entra o que você falou. A quantidade de contas tende a aumentar, porque você pega o cara que é menor, no mínimo ele tem conta nos 3 bancos, porque ele precisa, de repente, ver quem vai dar crédito, então já começa por aí. E à medida que você vai usando, a operação vai crescendo, essa operação fica mais difícil. Então tem uma empresa que às vezes fatura a mesma coisa, só que ela vende produtos no varejo. Então a complexidade para fazer a parte de gestão financeira aqui é uma, e o cara que vende, sei lá, um produto por ano que tem o mesmo preço já é outra. Então, assim, do meu ponto de vista, o mundo da PJ tem possibilidades infinitas de abordar, e eu acho que isso se reflete muito quando você fala até na própria parte de, por exemplo, esses programas de gestão de empresas. Porque beleza, você tem players que são maiores, você tem players que são menores, mas são muitas possibilidades, você tem muitos nichos, né? Então não vai ter uma solução que vai atender todo mundo. Então eu acho que essa complexidade e essas combinações é um prato cheio para você ir criando soluções em verticais, em nichos, em indústrias e aumentando isso. E sem dúvida, a capacidade de ler e receber e organizar a informação, ela é muito importante. E já vem logo vindo na sequência a capacidade de mover o recurso. Uma vez que você leu, entendeu e tomou a decisão de negócio, você precisa movimentar. Então eu acho que tá quente, né? É um negócio para resolver agora. E o pulo do gato, talvez, para as empresas que estão no mercado, é por onde eu começo. Assim, quem que eu quero atender. Porque tem muitas possibilidades mesmo. Perfeito. E é justamente, até pegando um gancho que você comentou, né? Sobre a questão dos dados, a AccessStage, ela faz já esse trabalho há mais de 20 anos de EDI. Se a gente for parar para pensar, o Open Finance ele tem 2 linhas, né? A parte de identidade digital, né? De autorização e tudo mais, e consentimento, obviamente, que envolve ali LGPD e tudo, mas ela tem uma parte muito forte, por isso que a gente tem os GTs de especificação, os GT técnicos, para padronizar. Mas se a gente for parar para pensar, os KNABs eram uma forma de padronização, de troca de informação. O que muda é que antes a gente tinha uma necessidade de acordos bilaterais, né, porque são contratos entre a instituição e as empresas para ceder essa parte de conectividade, para que elas possam trocar informação. Com o Open Finance, a gente passa para um modelo mais multilateral, né? A partir do momento que você é participante, a gente recebeu a licença em novembro, né, de ITP. Então, todos os players conectados ao ecossistema do Open Finance estão ali. É um outro jogo, né? Mas aí eu acho que é o que você comentou. A gente tem ainda alguns desafios, principalmente explorar e amadurecer os escopos. Porque a gente tem várias frentes, como eu comentei aqui, né? A gente tem, por exemplo, direitos creditórios descontados, que vão entrar duplicatas, que vão entrar antecipação de recebíveis, mas ainda tem poucos participantes. Mas a gente tem outras fases que estão muito maduras, né? Como a parte de dados, e a gente deve ter uma evolução muito forte em pagamentos, né? Eu até comentar assim sobre isso, que eu acho legal essa diversidade assim no mercado, para ver como que cada um aborda e por onde começa. Já que no mundo de pessoa jurídica, e aí assim, é muito difícil fazer o que vocês na AccessStage fazem, e aí eu acho que, né, tem muito a ver com essa questão do histórico, de vocês irem construindo e atendendo um segmento X, Y, Z e conseguindo crescer isso. A gente vê na história várias vezes que foi tentado fazer isso, mas assim, não é trivial. Não é trivial. Vai por M&A, assim, tem várias formas de se fazer, mas acho que a complexidade da PJ, ela reside muito em diferença de nichos, e depois tem diferença de estilo de gestão, tem um monte de coisa que impacta. Então, quando entra no Open Finance, eu acho que a empresa que está consumindo e a empresa que está oferecendo, acho que as duas têm que entender que, assim, faz parte de uma visão de padronização maior do que o Open Finance, né? Então, o mundo está indo para esse lado de padronizar, igual você falou. Antes a gente estava fazendo desse jeito e tudo mais. Hoje em dia, cara, qualquer solução praticamente você consegue integrar com aplicativo X, Y, Z e junto. Até com os agentes de água. Cara, né? você faz... você consegue... sei lá fora tem banco que o diferencial dele, o Starling Bank... eu me conecto com o Slack.
mas assim, tem todo esse mundo de APIs e beleza, vamos fazer isso. Então eu acho que o Open Finance, ele entra ali como solução que você está fazendo para a gestão ali da empresa, seja para conceder mais crédito, para facilitar o dia a dia, que ela pode se combinar com coisas que não estão dentro do Open Finance ainda e deveria fazer parte dessa estratégia maior. Então, por isso que eu acho que faz muito sentido essa abordagem, que ela vem mais completa, e o Open Finance entra ali no meio disso e faz parte desse plano maior, sabe? Eu acho que é por isso que algumas instituições ou empresas acreditam que o Open Finance, ao mesmo tempo que ele vem com a padronização, que ele seja complexo, porque ele tem vários escopos, mas ao mesmo tempo, o grande valor, né, que talvez o Open Finance tenha é justamente extrair da complexidade, casos de uso, para serem aplicados no dia a dia. E a gente viu isso já no mundo de pessoas físicas, e eu acho que a gente vai ver isso no mundo corporativo agora, né? Então, pelo nosso cenário aqui de gestão financeira e crédito, a gente percebe que para as empresas é inviável você fazer a gestão, por exemplo, de contas de forma unitária. Então, primeiro, agregação de contas. Facilita demais. Tem dezenas de contas. Depois de determinar o tamanho da empresa, ela não entra mais no bankline. Assim, não dá. Ela vai entrar num caso que está dando algum problema, alguma coisa específica, mas chega-se a um nível que não se entra mais, né? E talvez o Open Finance ajude a levar essa facilidade para mais pessoas que estão abaixo na cadeia, vamos dizer assim, né? Sim. E uma coisa que eu acho legal também do Open Finance é essa parte de autorização e identidade. Porque, voltando nesse ponto do mundo corporativo, a gente precisa ainda fazer esses contratos, que muitas vezes demoram 1 mês, 2 meses, em alguns casos até 3 meses. Com o Open Finance é possível você dar um consentimento quase que instantâneo. Então, a jornada de aquisição e de ativação desse cliente, para ele fazer uma gestão de uma empresa com dezenas de contas, é algo muito mais rápido. Então, um ponto, por exemplo, que é interessante, alguns bancos, inclusive, já implementaram isso. Para uma mesma titularidade, aquela empresa que tenha N contas, múltiplas contas no mesmo banco, ele dá um único consentimento. No processo tradicional, seria um contrato, né? Para cada conta, cada banco. Então, isso é muito moroso. Então, eu acho que o grande salto também do Open Finance é essa parte de autorização, né? Se você enxerga assim também. Você remove essa fricção, assim. Tem várias empresas aí que com certeza já criaram o seu usuário de acesso, que é o usuário para o scraping, sei lá. Você cria um usuário fictício, não, esse usuário eu só para buscar dados. E assim, para ele chegar ao ponto de fazer isso, é porque a solução é muito relevante para ele. Então, à medida que isso fica mais fácil, aí que esse gestor, essa empresa, vai consumir mesmo. Então, assim, na minha cabeça, você ganha esses usuários, assim, definitivamente, quando você consegue entrar no dia a dia deles. Sim. Na pessoa física, isso acontece muito no meio de pagamento, né? Então, por isso que eu acho que a jornada, né, o Pix no ponto de venda ali, a JSR, vai acelerar muito a adoção também, porque a pessoa vai estar no dia a dia, beleza? Então isso é uma porta de entrada tanto para a pessoa física, a partir dali, e consumindo outros produtos e vendo outros benefícios do Open Finance, quanto para a PJ que está ali recebendo e de repente, cara, interessante esse negócio, eu vou começar a testar aqui também, né? Então eu acho que é o benefício mais simples, mais fácil de vender, que você já abre essa porta e você vai entrando. Só que depois que você coloca uma empresa para fazer essa gestão centralizada e esse negócio já está funcionando para ela tomar decisões do caixa, etc., cara, muito difícil você perder esse cliente. Você vai ter que se esforçar, porque realmente resolve muito a vida dele. Então, esse lock-in, entre aspas, ele acaba acontecendo porque é uma ferramenta muito importante e confiável, que eu acho que é o que o Open Finance traz. E o momento que está agora na PJ, já dá para ter uma confiabilidade, resiliência, é uma solução que está disponível 99% do tempo, então acho que é um momento muito bom. Assim. Você acha que a partir do momento que as empresas começarem a ter essa cultura de fazer o primeiro compartilhamento de dados, extrair valor, você acha que aí deve ter esse engajamento? Sim. Massa? Eu acho que tem alguns momentos específicos que isso pode acontecer. Então,
Eu penso que existem várias razões para você começar Open Finance, mas uma delas, beleza, eu quero melhorar a minha gestão. Assim, vamos ser sinceros, né? Que dia que o empreendedor tá tranquilo para falar assim, não, cara, agora eu vou sentar, vou ver as possibilidades de melhorar a minha gestão. Assim, não é sempre que dá para fazer isso. Então, tem gente que entra por esse caminho e eu acho que funciona super bem, mas acho que tem outros dois aqui que às vezes acontece mais rápido. Assim, ó, eu quero receber mais. Eu quero uma outra forma de receber. Então, beleza, cara, o Pix... por aproximação você pode usar, funciona assim, assado. De repente tem essa outra forma que você recebe essa informação, de consigo tirar a inteligência, etc. Ou eu tô precisando de um crédito, tô precisando de alguma coisa. Então, olha, se você tá precisando de um crédito, você compartilha essa informação, a gente consegue negociar melhor. E, by the way, eu peguei essa informação aqui, olha só como é que ela fica para você gerir seu negócio e tal, vê o que você acha. Então, eu acho que tem alguns momentos onde dores específicas vão trazer, e aí ele vai percebendo esse outro benefício da parte da gestão e tudo mais, porque dependendo do tamanho da empresa, você migrar de plataforma ou é muito dolorido, né? Mudar o processo interno não é... E o Open Finance dá essa possibilidade, né? Sim, da portabilidade de dados. E esses dois pontos que você comentou apareceram coincidentemente. Hoje a gente teve o GT, né, de engajamento PJ, e apareceram em uma pesquisa. E eu não tava lá, tá? Só para avisar que eu não tava lá. E foram esses dois principais pontos. A questão da necessidade de crédito. Então, as empresas que foram entrevistadas apontaram essa questão. Está muito claro, porque você consegue enxergar não só a parte de tesouraria, de movimentações de extrato, de investimento, mas também você consegue observar como aquela pessoa está tomada em crédito. Então, ela pode, por exemplo, mostrar desde o cartão de crédito corporativo, a questão de empréstimos. A gente falou aqui também de outros créditos também, adiantamento de depositante, que está evoluindo o escopo. Esse eu acho que é principalmente quando essa empresa está se relacionando com a instituição. E aí o segundo ponto que apareceu, que tem muito a ver aqui com o nosso contexto da Axis, é a questão da facilidade e centralização dos dados para gestão financeira. Tá? Isso apareceu bastante nas pesquisas, e eu acho que aí entram empresas como a nossa, né, que são TechFins, que estão aí fazendo essa parte de conectividade, de interoperabilidade. Eventualmente você já está ajudando esse cara a fazer com que a operação dele funcione, exato, a receber, trocar informação daqui e dali, porque, cara, um negócio que vai tomando tamanho, ele tem múltiplas formas que ele contas, ele tem múltiplas formas de receber, ele tem que integrar camadas de sistema que estão em cima ali para funcionar o ponto de venda dele, seja físico, online, enfim. Então, assim, existe uma camada grande ali que, eventualmente, já está ajudando ele nessas outras coisas. Fala assim, olha, agora eu tenho uma forma de você acabar de, assim, botar a cereja no bolo. Olha, tá aqui. E aí, naturalmente, esse relacionamento que você já tem ali e tudo mais, funciona super bem, porque você já tá inserido no dia a dia e não vai chegar descontextualizado, né? Que eu acho que o que dói na PJ é não se sentir ouvido. E quando você olha para instituições financeiras, etc., acaba até que você geralmente tem um pouco mais de relacionamento do que quando você olha para sua conta PF. E eu acho que o Open Finance também ele abre essa possibilidade de portar o relacionamento. Exato, né? E de você conseguir dar mais contexto nessas conversas, nessas negociações. Assim, olha, eu tô conseguindo ver isso daqui na sua conta, eu consigo melhorar a oferta desse jeito, de outro, que é algo que eu acho que acontecia muito no boca a boca, né? Ah, deixa eu ver o extrato, o que eu posso fazer, né? Era um negócio muito mais artesanal, né? Artesanal. E aí a gente consegue, justamente falando sobre o dia a dia, né? Que você começou a comentar, que a gente consegue olhar o extrato, então eu consigo ver a tesouraria e eu já começo a ativar uma parte, melhor automação, a gestão. Com a evolução dos pagamentos automáticos, daqui a pouco, se Deus quiser, ainda entre esse ano, pagamentos em lote, e a gente começa a ter essa ampliação e automação. Você acha que o tema do momento, né, que a IA também, a parte de agentes de IA, também vão em algum momento se conectar aí com o Open Finance? Para tomadas de decisão, principalmente, porque é importante diferenciar as coisas, né? A automação tradicional é um fluxo definido.
Com os agentes de IA, é uma coisa um pouco mais dinâmica, mais inteligente. Então, ele toma uma decisão a quente, vamos dizer assim. Sim. Baseado naquela informação, ele vai para uma rota e outra, né? Antes de vir para cá, eu li uma frase que ficou na minha cabeça que é assim, cara, o futuro já tá aqui, ele só não tá distribuído ainda. Então, nem todo mundo tá vivendo o mesmo futuro. E o exemplo justamente era da Klarna, que já teve uma parte forte em Open Finance, aí entrou com Buy Now, Pay Later, o valuation sobe do nada, depois cai, enfim, tem toda uma história ali por trás. Mas hoje eles estão olhando muito para essa parte de construir o trabalho em cima disso. Inclusive, os funcionários estão sendo incentivados, eles têm incentivos financeiros a automatizar mais coisas, a criar mais processos automatizados. Então, acho que isso vai acontecer. Já tem empresas que estão usando mais ou menos, assim, cara, a gente mesmo na Let's Media, a gente está inventando um monte de coisa para que a operação continue sempre enxuta ali. Então, eu acho que isso, mais cedo ou mais tarde, acaba chegando, só que assim, essa mesma organização, ela de repente ela tem dores no atendimento, ela tem dores numa troca de documentos, ela tem uma dor em algo que talvez seja mais simples, menos risco e de ganho imediato, entre aspas. Sim. E aí, à medida que ela vai ganhando também proficiência nisso, vai ganhando confiança, isso vai entrando no core, no negócio, nas decisões financeiras ali também, que vamos dizer assim, testar com as finanças puramente, né, como é um negócio muito novo, o risco é maior. Então eu acho que vai evoluindo gradativamente, mas tem gente que já está muito mais avançada nisso e já usa isso, cara. E vão ganhando segurança também, né? À medida que começa a utilizar o Open Finance, começa a gerar novos cenários de integração, novas formas. A própria Access, a gente lançou, né, no final do ano passado, uma solução de cash pooling, que na prática é a automação de você definir algumas regras. Por exemplo, se a conta estiver negativa, eu busco esse saldo de uma conta mãe e faço a cobertura. Ou o contrário, esse dinheiro está parado aqui, eu tiro ele dessa conta e faço uma movimentação. Isso a gente já fez, inclusive já tem algumas empresas que estão começando a utilizar. E eu acho que o futuro, né, conectando isso com o IA, a gente, além de ser um processo automatizado, vai um pouquinho além. Começar a tomar decisões baseadas naquele momento, naquela informação. Daqui a pouco vamos dizer assim, beleza, eu criei essas regras aqui. Ela pode me sugerir outras regras que eu posso ver que faz sentido ou não para essa movimentação. E aí eu acho que isso vai evoluindo até o momento que aí ela já cria a regra e a prova vai fazer. Acho que em algum momento a gente vai chegar nisso aqui. Sim. Mas esse meio do caminho aqui, cara, só a primeira, que é a solução que eles estão olhando, e para mim casa muito com a transferência inteligente, porque abre essa oportunidade de qual gatilho que eu quero criar, né? Então, esse desenvolvimento de lógica e aplicar isso ao contexto do cliente, cara, isso tem muito valor, assim. Cara, a gente tá nós estamos na pré-história disso aí, assim. Então, acho que é muito legal ver como é que isso tá evoluindo, cara, dia a dia. Assim, dia. Todo dia uma verdade vira mentira, assim, nesse mercado, assim. Todo dia acontece isso. E é uma guerra, né? A gente venceu algumas batalhas, algumas fases do Open Finance ocorreram e já ganharam maturidade, outras estão amadurecendo, outras instituições, né, estão sendo incorporadas, cada um com seu contexto. Tem a parte de seguros, a gente vê aqui alguns escopos específicos relacionados também à parte de adquirência que estão ganhando corpo. A parte de investimento também já tem participantes. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais gente participando. Então, eu acho que é isso. É um desafio de longo prazo, mas a gente já consegue extrair valor, né? Cara, hoje, se você for olhar assim, o que já tem de valor acontecendo hoje para PJ? Você já tem esteiras aí de empresas, fintechs, até com volume grande de consentimento, onde o crédito para novos sellers, ele já está vindo 100% tá sendo analisado via Open Finance. E aí tem números de aumento de limite, etc. Então, assim, virou parte da estratégia deles ali, não só para conceder o crédito, mas para avaliar aquela pessoa, se é ela mesma ou não. Tem a questão de KYC ali também que ajuda. Você tem, mais na pessoa física, tá? Na jurídica eu precisaria ver ainda, mas portabilidade de crédito, que mesmo sem o Banco Central ainda ter conseguido os avanços que ele quer para esse ano, já foi mostrado aí que portabilidade é uma oportunidade absurda, porque deu muito certo em alguma das iniciativas.
Você tem gestores tem BFMs aí para diferentes tamanhos de empresa que também as pessoas estão usando, estão mais engajadas, estão mudando o seu dia a dia para aquele lugar ali, e aquilo está fazendo diferença para a gestão, mas ao mesmo tempo para a instituição que quer conceder crédito. Então é um caminho que está funcionando bem, tem vários casos diferentes. A própria parte de crédito, até para empresas maiores, cara, eu demorei a encontrar, mas eu achei, cara, tinha case do atacado, do middle, do pessoal ir lá e levando informação para negociar, e assim, aquela negociação já acontecia, né? Sim. O Open Finance, ele entra na mesa como mais uma ferramenta para facilitar aquilo. Então, as empresas já estão passando a receber mais dinheiro com isso. Então, assim, vários cases que a gente colocou lá no início como potenciais, eles já estão acontecendo, e eu acho que a grande diferença é quem puxou, quem adotou isso como estratégia, falou, cara, eu vou olhar para esse negócio, só que tem gente que ainda não tem recurso e está olhando para PF ainda. Então, me parece muito mais uma questão de estratégia das empresas e de, talvez, limitação de recursos, priorização, do que qualquer outra coisa nesse sentido. Mas tem muita coisa legal, assim, acontecendo para PJ, sabe? Você acha que o pessoal utilizou o mundo de pessoa física para testar esse modelo, e que agora pode ser que tirem os aprendizados e tentem replicar isso para o mundo de contas PJ? Com certeza, cara. Inclusive, na época que eu trabalhava no Itaú, a gente brincava com isso. Muita gente falava, e talvez alguém vai ficar chateado, mas a gente falava assim, olha, quem trabalha com produto PJ trabalha no da PF. Agora o da PF não trabalha no da PJ. Precisa de uma ajuda ali, porque são muitas variáveis que você não está imaginando. É uma complexidade maior, você tem muito risco na operação. O brasileiro é super criativo para fazer fraude, autofraude. Enfim, tem muita coisa ali. Que utiliza a conta de pessoa física e mistura com aquilo. Cara, é assim, você está sempre atrás de um enigma ali quando quando o assunto é PJ, né? Tem caras que vão em factory e descontam a mesma nota em várias factory diferentes. Cara, tem muita loucura nesse sentido. Mas, assim, quem a PF vai ter um caso mais simples do ponto de vista de possibilidades. Então, é normal. Você vai começar um produto, cara, você começa por uma feature, entrega valor e você vai expandindo. Talvez o Open Finance ali, hoje, por exemplo, na PF, quando a gente fala de conta conjunta, ninguém olhou para isso ainda. Mas, de repente, a conta conjunta faz sentido com alguma lógica da PJ e tal. Então, eu acho que, assim, o Banco Central acertou muito de revisar o planejamento inicial e falar assim, olha, não, tá, vamos garantir primeiro que o fluxo de dados aconteça e que a movimentação de recursos aconteça. Então, ao invés de eu fazer todos os arranjos, vamos fazer o Pix bem feito primeiro. Sim. E a partir disso agora a gente vai botando mais ferramentas nesse canivete. Começou um canivete normal e tá virando um canivete suíço, assim. Então, acho que a PJ, sem dúvida, é um lugar onde a PF é o lugar onde a gente testa, aprende, e aí você consegue, inclusive, atender várias PJs que são PF, é um único dono e tal. E aí você vai aumentando a complexidade, até porque essas empresas também, elas acabam usando o recurso e sendo atendidas de outra forma também, né? Então, mas assim, já deu, já aprendeu muita coisa, vamos acelerar agora. Tem um ponto que sempre o pessoal pergunta, a fase de dados. A gente sabe quando a gente começou, depois na fase 2, né, fase de dados, teve um momento em que o pessoal levantou a mão e falou, a qualidade não tá legal, e aí, enfim, foram criados ali alguns grupos para tratar esse ponto. A gente tem a ferramenta de validação em produção, tem algumas coisas que conseguem mensurar essa qualidade de dados. Você acha que hoje está um nível aceitável de dados em termos de que possa extrair realmente valor? Você acha que a gente já adquiriu essa maturidade? Cara, acho que só de Open Finance eu devo ter feito aí mais de 150 entrevistas. E pra todo mundo eu pergunto no bastidor, cara, e aí, como é que tá? Qual que é o problema que dá? O que tá acontecendo? E eu acho que, assim, dá pra se dizer que é um consenso, assim, primeira coisa, que, assim, melhorou muito e dá pra usar. Então, você tem um monte de número aí, dá pra usar. Acho que a segunda coisa eu acho que também foi superada, assim, a base precisa estar 100% correta pra eu conseguir usar. Me fala que base que você usa no seu dia a dia, que ela tá 100% correta. É normal. Tá esperando a perfeição. Exato, é normal ter um missing, ter um negócio ou outro ali. Assim, quem trabalha com dados, é normal fazer essa limpeza da base, etc. E avaliar o quanto isso agrega no que você já tem ou não. Então, eu acho que tem esse ponto também que é importante.
E eu acho que também as empresas, ao longo do tempo, melhoraram a sua capacidade de consumir essas informações, porque no final do dia, aí vai a minha visão de fora, né? É mais fácil botar a culpa na informação que tá vindo do que putz, por alguma razão eu não achei o caminho que eu gostaria, sabe? Porque se você for pensar dessa forma, existem instituições que mesmo o nosso dado, às vezes, de cartão de crédito, que só está naquela instituição, ou seja, ela tem todo o dado. Sim, então, muitos clientes estão 100% numa mesma instituição. Não tem ainda a gestão, por exemplo, uma visão categorizada, né? Não é feita ainda a categorização e o tratamento dessa informação. Eu acho que assim, melhorou muito, dá pra usar, assim, tá muito melhor. E aí, na minha visão, era muito mais do ponto de vista de conversão, aplicar. De conseguir a pessoa fazer a conversão hoje. Também acho. O desafio tá ali do que no dado que você recebe. E aí, eu acho que entra esse jogo, essa teoria dos jogos aqui, porque assim, é o mercado, assim. Por que ele não fez antes? Porque eventualmente não precisava, ele focou esforço aonde o retorno era maior e, cara, vamos fazer bilhão de produção de crédito aí todo mês, sei lá. Se você botar no papel um projeto de montar uma gestão para os usuários, porque você entende que é estratégico, etc. E o ROI de abrir uma operação gigante de crédito, cara, esse aqui vai ficar sempre para trás. Só que aí, como você vê a longo prazo que dá para fazer e tá todo mundo fazendo, se você não... Aí todo mundo começa. A competitividade hoje é outra, né? E é a melhor coisa para o usuário. É isso que tem que acontecer mesmo, né? E houve uma dança das cadeiras nessa brincadeira. Então, inclusive, explorando dados, porque a gente teve entrantes que utilizaram muito bem, né? A gente tem duas grandes fintechs que se tornaram grandes players e eles tiveram essa movimentação justamente com o que faltava para eles, que era o quê? Era o histórico de dados. Cara, então a gente pode ver isso no mundo PJ. Cara, é incrível isso, assim. Então eu acho que na PJ, eu acho que dá pra gente ver isso. Então, o que você pensaria no tradicional? Cara, só player, só bancão S1 ia estar nas cabeças. Na prática, não é isso que acontece. Inclusive, tem algumas que estão caindo bastante do ponto de vista de números. Se isso representa resultado ou não, isso é uma outra discussão, não dá pra relacionar 100% causa e efeito aqui, mas aí você tem lá, cara, o Nubank estourando todos os números que você imaginar, mas assim, é um total outlier, não dá pra falar que o Nubank representa as fintechs, porque o Nubank já tem a categoria própria ali. Mas quando você olha os outros entrantes de tecnologia, eles estão subindo, então assim, com a taxa de conversão deles é melhor do que a dos outros, e eles estão aprendendo como usar. Então assim, a partir do momento que a capacidade dele de gerar valor do dado, ela tão boa ou melhor que de uma instituição tradicional, entre aspas, cara, ele vira um competidor super relevante. E além desses caras, você tem cara, um Google da vida que entrou e rapidinho o negócio já tá subindo pra caramba em pagamentos. Você tem um outro player, que é o caso que vocês estão participando agora como ITP, que, cara, você vê que é um modelo que não existia um tempo atrás, esses ITPs estão tomando um espaço no mercado. Você vê lá na lista ali, tem um bancão que tá para baixo de algumas ITPs. E eu acho que isso é muito legal, que abre novas oportunidades de negócio, movimento do mercado, traz novos clientes pro Open Finance. Então, assim, cara, é satisfatório ver isso acontecendo de quando a gente tava lá atrás com uma ideia de como é que seria. Assim. Que é meio que o UK era mais ou menos esse conceito, né? Os participantes, os provedores extraíam valor, né? Desses dados, dessas instituições. Eles eram justamente para construir e explorar coisas que talvez não era possível um banco, e nem era o caso, não era um modelo de negócio, né? Então eu acho que agora a gente começa a ter isso aqui no Brasil, né? E é muito legal essa diversidade, porque você tem um cara que ele é um provedor de Open Finance, porque ele ajuda instituições financeiras. Aí você tem um cara que ajuda empresas de N formatos a participar também. Aí você tem um outro que, putz, ele já tá dentro de um Bank as a Service, que é um outro negócio. Você é focado em agro, cara, em sei lá, outra coisa. O outro é especialista, né, no uso de dados, o outro no pagamento. Então, assim, é um mercado que tem, assim, oportunidade para todo mundo, e eu acho que meio que dá para você explorar diferentes formas de atuar, porque eu acho que é isso, não é uma solução, eu acho que é mais uma visão de interoperabilidade que é muito maior do que isso tudo, assim. Se pensar o Bank as a Service, no core dele é isso, é interoperabilidade, ele montar ali essas operações. Então, é muito legal ver isso se formando, assim, sabe? Como é que se estrutura esses players diferentes. E não sei se você acha isso também, mas a gente também tem players que são
são instituições financeiras que são posicionadas, às vezes, muito mais fortemente em contas corporativas do que em PF. Às vezes ela fala, esse não é meu business. E a gente conhece vários. E a gente pode ter grandes surpresas aí também, né? Sim, Nesse sentido, né? Porque assim, na prática, você ser um full bank é muito difícil, cara. Então você fala, cara, eu atendo, sei lá, desde o cara do agro até o MEI e a PF, cara, da menor renda até a altíssima renda. Cara, isso é muito difícil, é muito complexo. Muito mais nichado, né? Exato. E aí, no meio disso tudo aqui, tem oportunidade para você entrar e atender muito bem o nicho ali, porque não tem como quem tá fazendo esse full bank olhar todos os detalhes e tal. Então, eu acho até que quando você olha para fintechs que têm surgido e soluções que têm surgido, tanto de infraestrutura quanto de consumidor final, cara, quando o pessoal foca no nicho, atende muito bem aquele nicho ali, a operação para de pé, assim. Acho que você vê até que o perfil das novas empresas que estão surgindo não tem muito mais aquilo de cara, eu sou o novo Nubank, eu sou para todo mundo. Assim, o próprio Nubank começou com um cartão para um público específico, etc. Não mas esse PJ, depois isso. Mas o poder do nicho tá se fortalecendo. Só que na PJ especificamente, eu acho que esse movimento ele ainda tá uns passos atrás do ponto de vista de consolidar, de dominar o mercado, de ter soluções ali que de repente, vamos dizer assim, ganharam os holofotes ou tiveram um impacto semelhante ao que o Nubank tem, assim, vamos botando de exemplo por alto, assim, né? Então eu acho que tem muita oportunidade ainda mesmo para explorar nesse mundo PJ, cara. Excelente, Gabriel. Bom, eu queria te agradecer aí mais uma vez pela conversa, pelo bate-papo. Muito bom te reencontrar aí. A gente está sempre nessas comunidades do mundo financeiro, Open Finance, Pix. Então é um grande prazer ter uma pessoa aí com seu gabarito e uma referência no mercado, tá? E para quem deseja se aprofundar mais nesse tópico, a gente convida para que vocês possam visitar os nossos canais aí da AxiStage no YouTube, no Spotify e no Deezer, tá bom? E a gente fica à disposição, o nosso endereço aí nas redes sociais é @AxiStageBR, tá bom? O nosso site é axistage.com.br e a gente fica aberto para trazer inovações durante esse ano de 2025, que com certeza será muito promissor para os novos casos de usos de pagamentos e para gestão financeira. Sensacional, cara. Eu agradeço muito aqui o convite. Eu trabalhei com um produto PJ na época de Itaú. Assim, sempre gostei de PJ, fui para fintechs que também trabalham nessa área. E fico muito animado de, cara, ver player como vocês atuando nesse mercado, botando energia nesse mercado. Então, a partir do momento que isso muda a vida das PJs, facilita a vida deles em escala, cara, aí esse negócio vai pro Brasil todo. Então, para mim, a chave, assim, a longo prazo do Open Finance tá muito nas empresas, que no final do dia, para mim, são elas que movimentam a economia, que faz a diferença no dia a dia das pessoas. Você não tem como falar, vamos dizer assim, por que a gente fala que o Pix pegou? Qual que é o exemplo que o pessoal usa? Ah, porque o cara passou na praia vendendo coco com QR Code. Então, assim, se chegar nas pessoas que estão movimentando a economia, fazendo negócio, etc., aí é um sinal de que o negócio pegou, e é muito bom ver players como vocês aí realmente acelerando isso. Então, estou bem animado, agradeço bastante aí o convite. Também deixo aberto para o pessoal que quiser acompanhar a Let's Media, os nossos canais aí também, no nosso portal, letsmediahub.com.br, porque a gente... Cara, o nosso foco é dar voz para quem está construindo a indústria financeira e pegar essas visões internas ali. Então a gente é bem empolgado com o tema e, enfim, fica aí também o convite para a gente fazer um deep dive aí nas soluções que vocês estão fazendo também. Opa, aliás, eu super recomendo o conteúdo da Let's Media, que eu já acompanho há alguns anos e vi toda a evolução, vários outros temas que vocês também têm buscado incorporar, né? Inclusive, não só na evolução do Open Finance, mas de outros temas, então super recomendo. Obrigadão, viu, Gabriel? Eu que agradeço, cara. Valeu. Valeu.